A paz do Senhor, querido e querida, filho e filha de Deus. Estou aqui hoje para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Dias atrás eu estava lendo o Evangelho de João, no capítulo 11, e lá narra uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Dois grupos de pessoas se encontraram às portas da cidade de Naim, e havia um grande contraste entre eles. Jesus e seus discípulos entravam na cidade alegres, felizes, pelas manifestações do poder e da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Em outro grupo de pessoas, uma mulher e seus amigos, saíam da cidade chorando pela morte do seu filho. Aquelas pessoas, aqueles discípulos de Jesus, aquele pranto do luto silenciou o povo de Deus. Eles não sabiam o que dizer, não sabiam o que fazer naquela hora. Acontece que Jesus sempre sabe o que fazer e o que dizer quando nós estamos passando por momentos de lutas e de aflição na nossa vida. E Jesus, olhando para o final daquele cortejo, encontrou ali aquela mulher chorando, a mãe daquele jovem, e se aproximou dela e com o coração compadecido por causa das suas aflições e das suas dores. Jesus disse para ela: não chores. Fico imaginando o que passou na cabeça daquela mulher, né? Como é que ele pode me fazer um pedido desse? Para não chorar. Há pouco tempo enterrei o meu marido e agora estou enterrando meu único filho. Como é que eu não vou chorar? Que pedido mais estranho é esse? Mas aquele era um pedido que só Jesus pode fazer, porque Jesus tem um poder sobre a morte. Jesus venceu a morte. Naquele encontro de dois filhos únicos, um de Deus vivo e destinado a morrer, e outro daquela senhora morto, mas destinado a viver. Jesus se aproximou daquele cortejo e os carregadores pararam. Jesus olhou para aquele corpo daquele jovem morto naquela maca de vime e disse para ele: jovem, eu te ordeno, levanta. E assim que Jesus proferiu essas palavras, aquele corpo frio se aqueceu e o fôlego de vida voltou para dentro daquele jovem. E ele tornou a viver. E as pessoas se alegraram e sentiram uma grande exaltação naquele momento. Tinha muita vontade de estar ali naquela hora para ver Jesus vencer a morte. Para ver aquele jovem descer daquela maca e abraçar de novo a sua mãe e sorrir junto com ela. Aquilo que foi tirado foi devolvido, aquilo que foi perdido foi resgatado. Jesus é assim. Ele se compadece das nossas dores, das nossas aflições, mas mais do que isso, Jesus tem poder para restaurar tudo aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado de cada um de nós. Hoje de manhã, eu quero convidar você para deixar que Jesus o tome em seus braços. Deixar que Jesus enxugue dos seus olhos toda lágrima. Ouvir de Jesus dizendo para você: não chore. Eu tenho poder para restaurar a sua vida e restaurar as suas aflições e as suas dores. E trazer de volta a alegria e o canto de júbilo para os seus lábios. Ainda que os seus sonhos de uma vida próspera e abençoada estejam mortos, Jesus pode restaurá-los nessa manhã. Jesus pode trazê-los de volta à vida no seu coração. E talvez você esteja pensando assim: mas você está dizendo isso, pastor, porque você não sabe o momento que eu estou passando. Você não sabe a grande aflição que eu estou vivendo na minha vida. Eu queria dizer para você, se você tem ouvidos para ouvir, ouça nessa manhã. Dobre os seus joelhos, levante as suas mãos para o céu, abra os seus lábios e peça a Deus que em 2016 Ele transforme a sua maior aflição no grande milagre da sua vida. Faça a prova do Senhor. Assim como Ele restaurou a vida daquele jovem, Ele pode restaurar os seus sonhos de uma vida próspera e abençoada em 2016 na presença de Deus. Que Deus te abençoe e que reavive no seu coração essa fé no Deus dos impossíveis. Não há situação na sua vida que Deus não possa lidar com ela. Confie no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.